carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz isso, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam libertos. Mas como é que eles vão chegar ao conhecimento? Aí Paulo escreve em Romanos 10, como é que eles vão conhecer? Como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Tem muito crente, aleluia, presente aqui, que vive uma vida monótona, uma vida que vai para a igreja, vem para casa. A preocupação dele não é com as vidas, ele não tem o mesmo desejo de Deus. Tem crente que não está nem aí para as pessoas perdidas. Desculpe a expressão chula, e estou dizendo, pouco me importa se Jesus salva ou não, eu já estou salvo. Mas nesta noite receba essa palavra, aleluia. Deus te chamou para ganhar vidas, para ganhar almas, para saquear o inferno e povoar os céus. Você não foi chamado somente para participar de um órgão de louvor. Você não foi chamado somente para tocar um instrumento. Você não só foi chamado para louvar a Deus dentro de quatro paredes, e nem tampouco para ser um pregador dentro da igreja. Nós fomos chamados para pregar para o pecador, para dizer a este mundo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Ele vai voltar para levar a igreja. Aleluia, aleluia. E a minha alma ferve com essa palavra, irmãos. Me permita abrir um parênteses, e não se ofenda com isso. Estamos muito mal acostumados em ouvir mensagens que massageiam o nosso ego. Recebe, toma posse, aleluia. Mas Deus nesta noite nos chama à realidade. Eu te chamei para ganhar almas. Quem diz amém? Nós vemos também, quando estudamos a Bíblia, Jesus envolvido no trabalho de missões. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8. Antes de ele ser assunto aos céus, ele diz aos discípulos, Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. Se parasse aí, a igreja não crescia. A igreja ia ser somente igual à igreja de Coríntio. Era só glória, aleluia, mistério, pulo, marcha. Mas Jesus continua dizendo: e ser-me-eis. Ou seja, vocês serão as minhas testemunhas na terra, tanto em Jerusalém, em casa, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Aleluia. Percebam que se a gente for pegar na letra do que Jesus disse, ele diz primeiro em casa, primeiro em casa, primeiro em Jerusalém. Tem crente que quer começar logo indo para a Europa, né? Tem crente que quer ser missionário lá na África. Tem crente que quer ser missionário em Portugal. Começa em casa. Tu quer
quer ser missionário fora, mas em casa não dá nem de testemunho de crente. Tu quer viajar pelo mundo, mas na tua vizinhança tem muita gente precisando ouvir da tua boca uma palavra de conforto, de consolo. Precisa ouvir que Jesus salva. Começa em Jerusalém, que depois Jesus te leva para os confins da terra. Quem recebe essa palavra aqui, irmão? Quando a gente olha a história de Jesus, Jesus foi o maior missionário de toda a terra e de todos os tempos. O que mais se aproximou dele foi o apóstolo Paulo. Mas Jesus foi o maior missionário. E ele não só fez, como ele ordenou, orientou. Tema clássico de festividade e campanha, Marcos 16 e 15. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus está envolvido. Em Mateus capítulo 28, versículo 9, Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. Lucas 24, 47, ele repete a mesma coisa, dizendo que ele comprou com o seu sangue todas as nações da terra. E me permite abrir um outro parênteses, né? Que nós somos seletivos quando se trata de pregar o evangelho. Às vezes a gente sai a campo, aí vê um bêbado, um ébrio, embriagado, a gente muda logo de caminho para não falar com ele. Ou a gente vê alguém mal encarado, fisionomia duvidosa, a gente fica se esquivando. A gente seleciona quem a gente quer pregar. Jesus não, ele escolheu a todos. Ele morreu por todos. Ele morreu por mim, mas morreu pelos bêbados, pelas prostitutas, pelos drogados. O céu que Jesus preparou para mim, também preparou para eles. E nós não temos que selecionar, temos que pregar todos. Quem crê, diga amém. E o Espírito Santo também está envolvido. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Este eu quero ler com vocês. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. Observe. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora observe. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o que, irmãos? Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou ali no meio e disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Percebam que o Espírito Santo aqui agiu na escolha dos missionários que ele queria enviar. Me permita contar um fato que aconteceu conosco há um tempo atrás. Os irmãos sabem que eu sou de Recife. Nós cooperamos na área 8 e na área 2. E fazemos parte da Subsecretaria de Missões. O que é isso? Existe a Secretaria de Missões, que é no Tempo Central, e em cada área tinha uma subsecretaria aqui,
tratava e fazia todo o trabalho de missões e evangelismo na área. E uma certa vez nós convidamos ali na área 2, Fundão, convidamos um missionário, não sei se os irmãos lembram, missionário Nildo Nascimento, não sei se alguém já ouviu falar. Era um moreno alto, ele era bem grande, bem comprido, bem magro, ele parecia um angolano. E nós convidamos ele para um trabalho de missões na congregação em Campos Novos. E ele veio, só que veio ele e veio outro irmão lhe acompanhando. O outro irmão era um galego, do cabelo bom, dos olhos verdes. E quando eles chegaram na congregação, o missionário, ele fez um teste com a recepção. Ele perguntou: quem é o missionário dos dois? Ninguém conhecia. Quem é o missionário dos dois? O galego ou o pretinho? O que é que vocês acham que a recepção deduziu? Muito bem. O senhor é um missionário. Não disseram nada. Os dois subiram no púlpito e ficaram lá. E depois, na hora da mensagem, aí o missionário foi pregar. E ele mesmo contou isso de púlpito. Ele disse: irmãos, fizemos um teste ali com a recepção, para que eles dissessem quem era o missionário dos dois. E eles olharam a aparência. Um galego bonito, dos olhos verdes, esse é o missionário. E a gente quer fazer a mesma coisa, só quer escolher o mais bonito, né? Não, ali está tudo sujo, não vou pregar não, não vou evangelizar não. Jesus te chamou para salvar todos, para ganhar todos. Quanto mais miserável, mais dependente de Deus. Quem diz amém? O Espírito Santo chamou Saulo, perseguidor, aleluia. Foi lá no caminho de Damasco, chamou Saulo, deu a ele uma visão, capítulo 16, versículo 9 de Atos. Também o Espírito Santo deu a Pedro uma grande visão, a visão do lençol cheio de répteis, e a voz dizia: Pedro, pega, mata e come. E Pedro, na visão, dizia: mas Senhor, como é que eu vou comer aquilo que não é purificado, aquilo que é imundo? Aí Deus brada para Pedro e diz: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. O contexto se referia a um homem que precisava ouvir falar de Jesus. Aleluia. Enquanto este homem queria ouvir, Deus estava revelando a Pedro: vai lá na casa de Cornélio, é um homem bom, dá esmola, mas precisa ser salvo. Só que Cornélio não era judeu, era um gentil. E Pedro se considerava um pregador dos judeus e não queria pregar gentios. Mas quando se fala de evangelho, não há preconceito. A salvação é para todos, e nós temos que pregar a todos. Aleluia. O Espírito Santo exorta também no livro de Judas, isto é a igreja. Ele diz assim: e arrebatai alguns que estão destinados à morte. Judas, versículo 23. Portanto, se Deus o Pai está envolvido, se Jesus o Filho está envolvido, se o Espírito Santo está envolvido, por que é que nós estamos de fora?